Fala comigo! Hoje eu tô aqui recebendo ela. Eu vou te falar um negócio. Eu conheço ela há anos. A gente foi meio que criado junto ali no mesmo bairro. Eu tinha mais contato com a irmã, né? Ela pouca diferença de idade, a irmã dela comigo, se não for da mesma idade. Mas a Letícia veio mais tarde. Mais tarde, é verdade. Entendeu? Mas eu conheço a sua história, conheço a sua família. É uma história realmente que vale a pena ser contada. E eu fico muito feliz de estar te recebendo aqui hoje nesse momento para a gente poder dividir um pouquinho desse lado do empreendedor, desse lado da resiliência, entendeu? Onde mostrar para essas pessoas que não conhecem a Letícia o que ela passou para estar vivendo o que está vivendo hoje. Não é um mar de rosa, como muita gente acha. Isso é verdade. Entendeu? Mas que é uma boa história e que merece ser contada para que a gente possa, de repente, motivar outras pessoas a saírem da zona de conforto. Sim. E você é mãe da Heloíse, do Henrique, Isso, mãe. casada com Douglas, hoje está à frente do Hakai, mas antes da gente entrar em todo esse assunto, eu gostaria que você se apresentasse. Como você se vê, Letícia? Olha, eu me vejo uma pessoa muito forte. Eu sou uma pessoa extremamente insistente no que eu quero. E assim, eu passei por muita coisa, viu, Robert? Passei por muita coisa. Muita gente acha hoje, por eu ser proprietária do Hakai, desde 2025, né? A gente começou, muita mudou. Muita coisa aconteceu, assim, em questão de um ano, mas nem todo mundo sabe quem é a Letícia antes do Hakai. A Letícia antes do Hakai, a minha paixão, assim, por cozinha, começou lá em 2016. Eu amo cozinhar. E eu sempre fui muito boa com isso, A sabe? gente sempre, assim, ó, muita gente falava assim, ó, você já experimentou o bolo da Letícia? Você já experimentou a comida da Letícia? Eu acho que teve batata recheada. Batata recheada. Entendeu? Exatamente. Então, assim, você já encomendou. Sempre ouvi coisas boas a seu respeito quando envolvia culinária. Exatamente. Eu sempre fui muito boa nisso, sabe? E sempre gostei muito de trabalhar com comida. Em 2016 eu engravidei do meu filho mais velho, o Henrique, né? E só meu esposo trabalhava pra fora e eu grávida, né? Ficava só em casa. E eu achei em conciliar o meu dom de cozinhar, o amor de cozinhar e não poder trabalhar pra fora, eu quis trazer isso, sabe, na época que eu tava grávida. Então, assim, eu já com 6 meses grávida, né, do meu filho Henrique, falei, olha, vamos começar a vender pastel. Foi aí que nasceu a Delícias da Lete. Então, muita gente me conhece por ser Delícias da Lete. Em 2016, eu comecei com pastel, comecei com risoles e eu mesmo fazia, fritava e entregava, né? Nós tínhamos uma motinha na época. E aí a gente entregava. E aí eu fui agregando. Isso tudo porque eu trabalhava antes de ficar grávida numa loja de roupa e à tarde dava muita fome na gente. E aí a gente falava assim, podia ter alguém entregando e na época não tinha muito isso, sabe? E aí foi aí que eu falei, não, eu vou atingir essas pessoas que não conseguem sair do seu serviço para poder levar comida até eles. Então foi aí que eu comecei, lá em 2016, sabe? E aí o negócio, a minha mente era tão empreendedora que eu lembro como se fosse hoje. Eu contratei um rapaz e comprei uma cargueira. E pintei ela toda de rosa. Pintei toda de rosa. E aí eu falei, olha, eu preciso que você passe nas obras, que você passe nas lojas, no centro e ofereça o meu salgado. Então, assim, era uma cargueira, né, de bicicleta, uma toda rosa por conta da Delícias da Lete e os meus salgados. E isso foi crescendo, crescendo e eu fui, assim, conquistando tantos paladares, sabe? Que daí foi que eu fui agregando. Eu fui agregando os bolos, doces, e assim por diante. Fui toda semana, comecei a montar um cardápio e fazer, sabe? Você falou pra mim que você teve um momento assim que você chegou a pensar em parar de mexer com comida. Exatamente.
E antes da gente chegar nisso, mas a gente nota que quando você fala de comida, seu olho brilha. Brilha. Entendeu? Isso para você, o ato de cozinhar, de estar ali fazendo aquela delícia que às vezes vai estar sendo servida à mesa, é mais um trabalho por si só, é um ato de amor realmente, porque eu vejo que muita gente quando pensa, eu vou numa lanchonete. Eu dou um exemplo aqui, eu conheço o Pedrão e o Paulo da pizzaria ali, que são dois irmãos que começou lá com o seu Edson, empreendendo no fundo da casa deles. E muitas vezes vocês literalmente têm que abrir mão de estar com a família de vocês para estar servindo a família dos outros. Porque vocês não têm final de semana, vocês não têm feriado, aquele horário que normalmente uma família normal ficaria na frente do Jornal Nacional curtindo os filhos, vocês estão lá trabalhando. Como que você vê esse lado da comida aí? Exatamente. O meu olho brilha por falar de comida, porque realmente é um ato de amor. Você tem que amar, gostar muito para estar ali, sabe? E a questão de filhos e família, ter que conciliar tudo isso, né? Porque realmente a cozinha não é fácil. Creio que em qualquer área, nada é fácil para você empreender. Mas a cozinha é pressão, sabe? Toda hora. É pedido que tá atrasado, é cliente que precisa comer ali no ato, na hora. E é o tempo todo comandando, então é pressão, sabe? E ter que conciliar tudo isso com a família, realmente, eu digo hoje que é o meu maior desafio. O meu maior desafio porque minha filha tá fazendo 1 ano daqui 2 dias. E assim, isso é um ponto que mexe muito comigo. De ter que... São 2 sonhos. São 2 sonhos. O sonho de ser uma boa mãe e o sonho de você querer que seu empreendimento cresça. Então, são 2 sonhos que você precisa se dar total de você. Então, pra mim, eu falo que é o meu maior desafio. Meu maior desafio hoje é conciliar tudo isso com os meus filhos. De não poder ficar o tempo suficiente, o tempo que eles precisam de atenção, de amor, de carinho. Porque eu digo que não é só dinheiro, sabe, Robert? Não é poder estudar numa escola particular, de dar o melhor estudo, a melhor roupa. É o amor, sabe? Às vezes é a presença. A presença, o carinho. Então, às vezes eu me sinto falha, sabe? Eu não vou mentir, eu me sinto falha nessa questão. Só que eu também preciso me dedicar. Então, assim, é um negócio assim que não bate, sabe? Mas você tem que ter muita cabeça, persistência, e poder lidar com isso, sabe? Hoje, graças a Deus, eu tenho meu esposo, que é o meu sócio. Ele saiu do emprego dele, desistiu dos sonhos dele pra poder caminhar comigo no meu sonho, sabe? Então, assim, ele me ajuda muito nessa questão. Até eu ia entrar nesse assunto, porque quando você vê a Letícia, você vê seu esposo sempre junto, que é o Douglas, né? Isso, é o Douglas. E ele sempre esteve ali contigo, às vezes carregando o piano junto com você, acreditando no seu potencial e tudo mais. Como que é essa relação? Olha, a minha relação com Douglas, meu esposo, é... Como que vocês se conheceram? Como que foi tudo isso? Olha, a gente se conheceu... Naquela época a gente saía muito, sabe? E a gente acabou se encontrando. E foi uma coisa tudo muito rápida, sabe? Porque ele estava passando por um momento difícil, eu também estava passando por um momento difícil. A gente acabou se conhecendo, se apaixonamos e logo depois já veio a minha gravidez. Então, assim, foi em questão de 2 meses ali, eu engravidei do Henrique, do nosso filho mais velho. E foi ali que a gente decidiu se casar e juntar e fazer uma vida juntos, né? A gente era muito novo, a gente tinha 22 anos, foi na época que eu comecei a empreender, logo em seguida eu já comecei a empreender. Então, assim, eu falo, hoje eu sou a Letícia que sou também por parte dele, porque ele nunca deixou eu desistir, sabe? Ele sempre me botou pra cima, sempre me aplaudiu, em tudo.
que eu fui fazer. Hoje eu estava assistindo, toda vez que eu vou para academia, em vez de estar escutando música, eu fico escutando podcast. Sim. E aí eu estava aquele experiente em vendas, que é o Caio Carneiro e a esposa dele junto no BrunaCast. Uhum. E ele falando sobre essa relação que envolve a sociedade com o marido, onde muitas vezes tem que haver essa escolha, ou o marido ou a esposa abrem mão do seu determinado sonho, se vão resolver empreender e caminhar junto. E uma das coisas que ele deixa claro nesse bate-papo é que o tom da voz da mulher é determinante às vezes para que o negócio dê certo. Com certeza. Entendeu? Isso porque às vezes até o Bruno, o Thiago Brunet, ele fala que toda vez que ele tomou decisão sem consultar a esposa dele, deu errado. Entendeu? E vocês hoje, nessa relação de vocês, quem que é realmente o comando ali? Eu vejo que ele sempre está junto contigo, mas a voz sempre é a sua? Com certeza, a voz sempre foi minha, sabe? Ele sempre me ajuda em tudo, em ideias, em execuções, meu braço direito para tudo, mas a palavra final sempre é minha, sempre foi a minha, sabe? Ele é uma pessoa ainda muito insegura para tomar certas decisões. E eu acho que por todos esses anos de gente junto, eu sempre tomando a frente, às vezes ele fica acuado, entendeu? Ele fica esperando eu falar para ele o que fazer, sabe? Então, com certeza, eu acho que... É que você vem de uma família forte, onde as mulheres são fortes, né? Exatamente. Entendeu? Sua mãe é um grande exemplo de empreendedora aqui na cidade de Maracaju. É verdade. Então, quero até aproveitar e mandar um beijo para ela. Mas e empreender? A gente sabe que não é uma linha reta. Que Não. tem os seus altos e baixos e tem as suas dificuldades. Qual foi a primeira dificuldade que você enfrentou nesse empreender da Letícia? Olha, eu acho que o primeiro desafio que eu tive foi achar, né, que tudo é um mar de rosas, sabe? E realmente não é. Eu acho que só na prática mesmo a gente consegue entender e lidar com situações. Como eu disse, minha toada na cozinha, né, foi em 2016 e eu sempre quis fugir, Robert, da cozinha. Pelo fato de ser muita pressão, muito cansativo, sabe? Aquele negócio de você comprar o insumo, você ter que preparar para você vender, sabe? Então, assim, aquilo lá era muito, muito, muito cansativo. Todos os dias e o tempo todo, sabe? Literalmente é você viver para aquilo, sabe? E eu sempre quis fugir. Eu tentei outras áreas, a não ser alimentícia, né? Eu tentei ali a parte, como eu te falei, ali da parte da casa de shows, né? Eu tentei a área da beleza, já fui cabeleireira, já fui manicure, maquiadora. Então, assim, até noiva eu já atendi, sabe? E isso tudo, assim, num fundinho de casa, sabe? Sempre, todos os meus empreendimentos nunca foram chiques ou começar já, tipo, num prédio grande, tudo do bom e do melhor, sabe? Eu sempre fui com pouco, toda a minha vida. Então, eu sempre tive esses empreendimentos, porém, toda vez que eu tentava sair, né, do ramo alimentício, nunca dava certo e aí é onde eu voltava. Foi por isso que eu tive, assim, a Delícias da Lete, vendi cachorro-quente, eu vendi espetinho. Então, assim, né, áreas ali que era do ramo alimentício, mas eu sempre tentava escapar, né? Eu sempre tentava escapar por ser um serviço muito maçante, um serviço muito cansativo. Eu pensava assim na minha cabeça, assim, não, eu preciso ser uma coisa mais rápida e prática. Falei, antes eu comprar, um exemplo, uma roupa, jogar uma precificação ali, minha margem de lucro e vender, do que eu ter que comprar uns insumos e ter que produzir para vender, sabe? Então eu sempre tive isso na minha cabeça, não, eu preciso tentar outras coisas, porque é muito cansativo. Então, assim, o primeiro, assim, grande obstáculo assim que eu tive foi a vez que a gente montou essa casa de show. Então, até nós entrar nesse assunto, é a minha próxima pergunta, que até era o pallet.
entendeu? Onde vocês montaram essa casa de show. Eu me recordo que começou ali no Jardim Guanabara, né? Isso, E exatamente. depois veio para o centro da cidade, onde foi um período que começou bem, né? Exatamente. E aí de repente foi dando errado e você me passou que quase foi à falência. Exatamente. Eu falo que esse foi o período mais difícil para nós como empreendedor, porque, como eu falei, né, sempre os nossos empreendimentos, Robert, sempre começou tudo muito pequeno, né? A gente saiu da Delícias da Lete para ir lá pro Jardim Guanabara somente com a intenção de vender o que eu já vendia na Delícias da Lete, né? Só que foi virando tudo muito bagunça, sabe? Foi virando tudo muito bagunça. E aí aquilo ali foi aumentando e cada vez mais eu falei, não, a gente precisa sair. Foi quando a gente foi lá, né, pro pallet, e ali foi que eu investi muito, muito, muito dinheiro. Eu quis fazer uma coisa que para Maracaju não comportava, sabe? Um ambiente acústico, para o som não sair para fora, para incomodar vizinho. Assim, parte de decoração, coisa de outro mundo, sabe? Então ali a gente investiu muito, muito dinheiro. Então, pro retorno não ser o que a gente esperava, sabe? Então foi o nosso primeiro tombo grande, assim, que literalmente quase desestabilizou o meu casamento também. Quando você teve esse momento, o que mais pesava na sua cabeça, nessa parceria com o seu esposo? Você ainda não tinha a pequena, você estava com o Henrique, e que realmente a gente sabe que você inovou para o momento. Você acha que de repente não faltou maturidade? Com certeza. Dos dois ali para aquele momento? E nem não só isso. A gente vê Maracaju muito naquela situação assim, o povo reclama que aqui não tem. Exato. Entendeu? Mas quando a gente abre e vê o empreendedor abrindo, não vão prestigiar, e às vezes de repente você vê o cara lá em Dourados, lá em Campo Grande, prestigiando. Eu lembro que teve um outro restaurante de comida japonesa ali na frente do Caldeirão, onde funciona o Zoinho hoje. Sim. O cara reformou tudo aquele espaço e tal, fez um negócio diferente. Pô, sair daqui, ia para Dourados para prestigiar o mesmo proprietário lá, mas não prestigiava aqui. O que você acha que essa reviravolta da sua vida aí, o que fez com que você se mantesse centralizada nesse processo todo, para que a coisa não desandasse, para que você não separasse, para que você mantivesse, antes de mais nada, a família? Exatamente. Entendeu? Como que foi isso? Olha, Robert, eu, em questão de, você acha que faltou, assim, eu falo que foi uma questão um pouco de maturidade, a gente era bem novo, assim, na época, sabe? Que todos esses empreendimentos que a gente já teve, fez a gente ser o que a gente é hoje, em questão de cabeça, né, de poder agir na hora certa. Então, eu falo assim, o que manteve a gente, que a gente chegou ao ponto de quase separar na época, né, porque a gente fez muita conta, né, porque isso também, né, afeta o relacionamento da gente. Então, quando a gente chegou aí a falir essa empresa e a gente quase separou, eu acho que foi a questão de você ter muito foco, cabeça no lugar e muita conversa, sabe? E eu sempre fui assim, Robert, em todos os meus empreendimentos. Se não deu certo, uma hora vai dar. A gente se levanta e a gente tenta quantas vezes for possível. Quando a gente fechou, né, eu voltei a vender cachorro-quente, de novo no ramo alimentício, né? Porque eu precisava fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não tinha grana para aquele momento, entendeu? E foi a única saída assim que eu tive. A gente vendeu cachorro-quente lá em frente do Maracaju Plaza Hotel, naquele terreno da minha mãe, sabe? Eu aluguei um container e a gente vendeu ali cachorro-quente. E eu falo que foi um momento bem difícil em questão, né, do pallet em si, porque além de ter afetado tanto o meu casamento, afetou muito, muito, muito em questão da minha cabeça, sabe? Eu não conseguia me concentrar nas coisas, eu não sabia como recomeçar,
sabe? Eu fiquei literalmente sem chão. E meu filho era pequeno ainda e Que idade estava o Henrique? O Henrique tava com 2 anos. E eu lembro que nesse container que a gente tava, era tudo ao ar livre, tava muito frio, muito frio. Eu lembro como se fosse hoje. E ele não cabia dentro do container, né? Então ele ficava no carrinho pro lado de fora. E eu sentada assim na escada do container, esperando ali chegar um pedido, porque eu precisava vender, precisava vender. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe? Eu falei, a gente faliu, pra onde eu vou? O que eu vou fazer para recomeçar? Os clientes não compram. Eu não sabia mais o que inovar, sabe? Eu não sabia mais o que fazer. E meu filho ali, pegando aquele sereno, foi assim, a gota pra mim, sabe? E de 2016, em 2014, eu tranquei a minha faculdade de odontologia, né? E aí foi aquele momento, eu sentada ali, eu falei assim, eu preciso voltar a estudar. Eu preciso me formar para mim ter uma profissão garantida, para mim não ficar pulando de galho em galho, e eu sempre ficava nessa, sabe? E aí foi que a gente decidiu ir embora daqui. A gente falou, vamos voltar para Dourados e você tentar voltar a estudar, né? Eu queria tentar recuperar o meu FIES na época para mim voltar para o curso de odontologia. E lá, assim, foi mais difícil do que já tava aqui, sabe? Foi muito mais difícil. O meu esposo tentou, a gente foi com a cara e com a coragem. A gente tinha um carrinho que a gente tinha ganhado do meu sogro na época. E o carro, pra você ter noção, não tinha nem cinto, sabe? E a gente foi com esse meu filho pequeno. Eu dividi casa com um compadre, pra você ter uma noção. A gente dividiu uma casa com um compadre nosso. E lá a gente, assim, só tinha o dinheiro pra pagar o aluguel. Dos 30 dias que a gente ia ficar, né? Dos primeiros 30 dias. Ou seja, o Douglas tinha 30 dias ali pra conseguir um emprego, pra a gente conseguir ficar mais um mês, entendeu? E a gente rodou Dourados inteiro atrás de serviço, depois que a gente faliu e fomos embora daqui. E eu não consegui retornar o meu FIES, não consegui recuperar, né? E eu continuei cuidando do meu filho em casa e o meu marido conseguiu daí um emprego de vendedor externo. Era um vendedor de sacolas, tipo de embalagem, sabe? Só que ele ia de comércio a comércio, né? Oferecendo as embalagens. E foi aí que, tipo assim, eu falei, eu vou pegar o que eu sei fazer, que era a comida. Falei, vou fazer uns doces, eu não tinha dinheiro. Eu falei, vou fazer uns doces, vou comprar leite condensado, Nescau, e vou começar com esse daqui. Isso em Dourados. E aí eu e meu compadre, fizemos os cálculos lá de quantos leite condensado, se eu vendesse tudo, aquilo lá, quanto que eu ia ganhar e tal, né? E aí eu falei assim, meu marido sai de porta em porta, eu vou junto com ele, né? E no que ele descer para oferecer embalagem, eu ofereço já meus docinhos. Robert, eu assim, fiz 50 bandejas de brigadeiro. Eu vendi uma. Eu vendi uma de R$5, era R$5 na época. E quando eu voltei pra casa, meu compadre que morava com a gente falou assim, e aí, vendeu, porque ele me ajudou a fazer aqueles cálculos. E aí eu chorei, sabe? Eu chorei, mas depois a gente ficou assim, 30 dias só comendo docinho, porque não tinha o que fazer, né? Eu achava que era a Letícia que vendia os doces, as comidas aqui em Maracaju. Em Dourados ninguém me conhece, ninguém me conhecia, né? Então, assim... Lá era só mais uma, né? Era só mais uma, entendeu? E uma cidade bem maior, né? Então, assim, pra mim, foi o momento mais difícil, assim. A gente vê você falando da questão dos seus filhos, em especial do Henrique. Teve alguma situação, assim, que a maternidade fez com que você realmente mudasse o foco e quisesse, de repente... inovar e tentar buscar uma alternativa diferente de tudo isso que vocês estavam vivendo? Sim, teve, que inclusive foi na época do pallet. O Henrique, desde os 2 meses de idade, ele foi criado com um babá, que inclusive é a madrinha dele hoje em dia, ele considera como uma segunda mãe. E esse foi
o motivo, assim, um dos maiores motivos depois que a gente faliu da gente não querer trabalhar mais à noite, né, para poder se dedicar ao nosso filho. Então, assim, o Henrique ele foi criado dos 2 meses de idade aos 10 meses de idade com uma babá. Eu falo assim, criado porque eu via pouquíssimo ele. Eu via ele assim no tempo que a babá ia levar ele pra mim dar um cheirinho nele, depois eu já voltava a trabalhar, sabe? Então, assim, a criação do Henrique foi muito difícil e a gente não quis fazer isso com a Heloísa, sabe? Então, assim, a partir desse momento ali, dos 10 meses que eu peguei o Henrique de volta, que daí, literalmente, cuidando em tempo integral, a gente sentou e conversou, né? A gente falou assim, a gente precisa se dedicar ao nosso filho, né? Vamos deixar um pouco o empreendedorismo de lado, vamos tentar adaptar, né? Pra gente poder conciliar os dois, né? E aí foi que a gente adaptou aí a questão, tipo, da comida, porém de dia, né? E ele junto, sabe? E a questão da Heloísa é a mesma coisa. Hoje a gente tem uma babá que cuida da Heloísa pra mim. A gente mudou recentemente para um prédio maior, onde eu vou ter um escritório, né? Então ela vai poder ficar comigo em tempo integral, né? Juntamente com a babá, né? Mas vai ficar mais próxima de mim. E essa questão dos filhos me pega muito, né, Robert? Eu acho que pra todo mundo, acho que filho é tudo. Letícia, você falou muito do Henrique, da Elo, que são um grande combustível para você continuar. Qual que é o exemplo que você quer deixar para eles dois? Imagina eles lá daqui 30 anos, entendeu? Lá casados, com seus filhos, você sendo a Batiana. Imagina. Entendeu? Como que você quer deixar esse exemplo para eles? Olha, difícil, hein? Mas eu quero deixar um exemplo para eles de... Ai, é difícil querer se emocionar, porque eu penso neles assim, meu Deus. É sempre por eles, né? Mas eu quero deixar um exemplo para eles de muita força, sabe? De muita força, que eles sejam muito... Ai, desculpa. Fica tranquilo. É difícil falar deles e não se emocionar, sabe? Porque eu sinto que eu sou falha com eles. Questão de presença, sabe? Questão de poder ficar ali o tempo todo. Porque às vezes a gente chega cansado, sabe, Robert? E eles querem brincar, eles querem conversar e a gente tá assim, no limite. Mas eu quero que eles tenham... Falei pro meu marido que eu ia ficar só chorando hoje, porque é difícil. É difícil falar dos meus filhos e do Hakai, sabe? Sem me emocionar, porque pra quem passou por tanta coisa e relembrar tudo, sabe? É bem difícil mesmo. Vamos lá. Já que você falou do seu marido, eu vou dar um tempo para você respirar e tal. Vocês tiveram lados bons, ruins. Teve um momento, como você disse, quando envolve o lado financeiro, pesa demais em qualquer relação. Com qualquer certeza. relação. Quando começa a faltar o arroz e o feijão dentro de casa, pera lá, eu não saí da casa do meu pai para isso, não. Entendeu? Isso é verdade. E na realidade o homem tem que ter essa figura do provedor. Mas o quanto essa parceria é importante para sua vida? Porque assim, eu já vi esse menino carregando pallet, eu já vi esse menino se virando, eu já vi esse menino sendo garçom e tudo mais, enquanto você tá lá na cozinha. Exatamente. O Douglas, assim, ele é sensacional. Ele faz de um tudo um pouco, sabe? E até nessa obra que a gente fez, a Aruana, que é a arquiteta lá, falou, meu Deus, mas você faz tudo. Ele literalmente faz tudo. Se ele precisar carregar tijolo, ele carrega. Se precisar servir mesa, ele carrega. Se precisar cortar sushi, ele tá ali, sabe? E ele é pra qualquer coisa, sabe? Eu falo, hoje ele é meu braço direito pra tudo.
Eu não sou a Letícia sem o Douglas, literalmente, em tudo, Então, tanto esse dentro de empreender casa. de vocês realmente fortaleceu a relação de vocês. Com certeza, pra tudo, Robert, tudo. Por mais que a minha palavra é a decisão final, mas ele sempre tá a par de tudo, sabe? Ele sempre me dá sugestões, ideias, eu peço pra ele ideias e a gente entra num consenso junto, sabe? Teve alguma conversa que vocês tiveram que você pode compartilhar com a gente aqui em algum momento que fez com que vocês não desistissem? Teve vários, mas acho que o momento mais decisivo, assim, para tudo foi agora no Hakai. Como eu contei, né, a gente chegou a falir já uma empresa, então a gente tem muito medo, sabe? A gente tem muito medo. Hoje a gente é pé no chão, a gente é ciente das nossas decisões, a gente pensa muito e repensa, sabe? Pelo fato da gente ter caído lá atrás. Então, por isso que eu falo, a questão de empreender em todos esses ramos, né, que a gente já teve, hoje fez a gente ser o que a gente é. Tanto os erros como os acertos, a gente leva isso com a gente hoje, sabe? Então, eu acho, assim, que a nossa conversa sobre o Hakai começou pequeno no fundo de casa também. O Hakai começou na varanda, na minha cozinha lá do fundo, que nem preparada para isso era, né? Eu comecei aos poucos. Então, assim, como foi crescendo tudo muito rápido, Robert, a gente sentou e conversou. E o nosso maior medo era, será que a gente de novo não vai passar os pés pelas mãos? Será que é o momento certo? Quando a gente decidiu alavancar mais ainda o Hakai, que a gente comprou o nosso trailer, né? Será que é o momento de investir? Será que a gente não vai cair de novo? Será que vai ser só ali os primeiros pedidos e depois vai parar? Sabe? Então, assim, teve sim essa conversa e logo depois a gente ficou no trailer e a gente teve que alugar um salão. Então, assim, ele tem pavor de alugar salão. Ele tem pavor de ter um ponto físico, de você ter que pagar o aluguel todo dia, água, luz, específico para aquele empreendimento, devido ao pallet, devido àquele tombo grande que a gente demorou tanto tempo para se recuperar, que até o nosso casamento quase foi por água abaixo. Então, assim, ele repensa várias e várias vezes. Amor, vamos encarar? Será que é o momento da gente pagar o aluguel? Então, teve sim essa conversa. Agora, justo agora, 2025, final de 2025, que a gente precisou alugar um salão. Então, teve essa conversa, sabe? Da gente chegar numa conclusão e deixar o medo de lado para poder encarar. Antes de vocês abrirem salão fixo, Sim. eu me recordo que vocês estavam no início da feira, lá no Centro Olímpico. Sim. E aí trabalharam por um tempo, tiveram aqui na praça e tudo mais. Esse trabalhar na feira foi um recomeço? Como que foi isso? O que a feira te ensinou sobre essa questão da humildade, da persistência? Porque eu sou um cara que estou quase todo final de semana ali com a minha família. Eu gosto de estar ali, vejo desde senhoras a jovens, entendeu? Ali empreendendo, pessoas que trabalham durante o dia no comércio e tentam buscar uma renda extra ali na feira, se inovando. Exatamente. E se reinventando, brigando com aquele padrão que desliga e liga, entendeu? Isso é verdade. O que esse trabalho da feira te ensinou? Olha, com certeza, hoje eu falo para todo mundo que parte do Hakai, a feira tem total, assim, ajuda, sabe? Porque foi sim o recomeço, para mim mostrar o meu trabalho com o yakisoba, né? Então, assim, lá no Centro Olímpico eu fazia só yakisoba, né? Eu precisei me ausentar, fiquei um tempo fora. Foi só aqui na Praça Central que eu voltei a retornar, né? Então, assim, a feira tem um papel fundamental na minha história, porque, sim, ali eu pude poder mostrar o meu trabalho, que não só era só yakisoba, mas também os sushis. E eu falo ali,
ali é a nossa segunda família, porque literalmente é sempre um ajudando o outro, sempre um tentando inovar, um sempre ajudando. E assim, eu digo com toda a certeza do mundo, aquilo ali me aprendeu a ser mais humana, sabe? Porque você tá numa associação de várias pessoas junto ali, lutando por um único propósito, que é o seu ganha-pão, porque nada mais é do que isso. As pessoas estão ali para vender, para conseguir pagar suas contas, e é isso, sabe? Eu falo, a feira, eu não sou nada sem a feira. Até muita gente perguntou, e agora com o salão, você vai continuar na feira? Vou continuar na feira. Eu conheço uma doceira, ela chama Andréia. Eu Sim. trouxe ela num projeto que chama Mulheres Empreendedoras. Andréia Doces. Até se você pesquisar na internet, você vai achar ela. Sim. Ela conta a história que um dia ela estava na casa dela e não tinha o que comer. E aí ela tinha uma lata de leite condensado e uma garrafa de 2 litros de água na geladeira. E aí ela pegou aquela lata de leite condensado, misturou e deu para as crianças beber. E no outro dia? Aí no outro dia ela resolveu ir na casa da mãe para poder comer. O marido era servente. Servente. E aí ela foi lá, almoçou e tal, e a mãe serviu um bolo. Serviu um bolo. E ela veio contar essa história para nós. E daquele momento do servir o bolo, ela despertou. Falou assim, eu vou vender bolo na feira. E aí que ela começou. Aí o marido veio com o maior faceiro lá, com o seu 50 que ganhou da diária de pedreiro. Ela Sim. pegou, comprou material, arrancou uma porta de um quarto, fez de 2 cavaletes, foi para a beira da feira em Campo Grande e vendeu o bolo. Hoje é uma das mais renomadas boleiras do Brasil, e se não dizer do mundo, onde o marido dela hoje é funcionário dela, inclusive participando daquele programa de TV que tem na Record de desafio de bolo e tal. Eu me recordo que ela fez um sobá de bolo na reinauguração da feira, na época que o Nelsinho Trade era prefeito. Sim. Então, assim, são mulheres como vocês que nos trazem histórias que fazem com que realmente a gente possa deslumbrar que não basta desistir. Não. Que não é o primeiro desafio que vem e fecha, a primeira porta que se fechou que a gente vai desistir. E aí vem o Hakai. Exatamente. E aí vem o Hakai. Como que nasceu o Hakai? Porque você é a terceira geração de... Exato. Entendeu? Seus avós vieram do Japão. Meus avós vieram de navio do Japão. Eu Exatamente. conheci a sua avó, entendeu? Sua mãe sempre foi uma mulher empreendedora. É verdade. Entendeu? Vendedora nata, entendeu? E isso não ia ser diferente de você e da Patrícia, né? É, com certeza. Então, sim. Mas aí veio o Hakai. Como que nasceu essa ideia? Sim, porque você já vendia na feira o soba E o yakisoba. Entendeu? Mas o porquê o Hakai daí? Foi assim. Eu vendia, né, no yakisoba e soba lá no Centro Olímpico, na feira, mas eu precisei me ausentar, né? E nesse meio tempo eu tive um mercadinho, que era lá no mercado de bairro, lá no Lídia Rocha, né? Fiquei por ali por bastante tempo, né? E nesse meio tempo não tava fácil. Não tava fácil em questão de movimento, sabe? De muitas vendas, tinha caído bastante, né? E aí foi que eu estava grávida da Heloíse. Engravidei da Heloíse. Chegou ali já nos 7 meses de gravidez da Heloíse, Robert, era muito difícil para mim ter que ficar carregando fardos de refrigerante, de cerveja, que era o que eu cuidava lá no mercado, né? E já o Douglas já trabalhava fora nessa época, ele trabalhava fora. Então era só eu cuidando do mercadinho e eu já ali no final da gestação, né? Foi aí que o movimento já não tava bom, né?
E eu também já não podia ficar carregando peso. E aí foi que eu falei, não, vou voltar a fazer meu yakisoba soba, porque eu sei que eu tenho cliente para isso. Vou fazer uma vez na semana, né? Para também não forçar a minha gestação, né? Comecei em casa mesmo, de novo, postei, já tinha uns clientes, né? Yakisoba soba uma vez na semana. Só que foi aumentando a demanda. Foi aumentando a demanda e os clientes foram pedindo sushi. Eu fiz sushi, eu fiz um curso, né? Inclusive foi do Sebrae. Sebrae não, Senac, em Dourados, né? Eu fiz lá em 2017, acho que foi 2017 ou 2016. Eu fiz um curso de sushi e sashimi, né? Aprender o básico ali de como preparar o arroz, cortar o peixe, né? Mas também o suficiente para começar, né? Então, assim, os clientes começaram a pedir, né, sushi. Eu já fazia bem raramente em casa, bem raramente. E comecei a fazer para alguns amigos. E aí os amigos começaram a falar, olha, tá gostoso, dá pra gente colocar para os seus clientes que já compram, né, yakisoba soba de você. E foi aí que eu fiz um mini cardápio. Bem pouca coisa, um pouquinho de uramaki, um pouquinho de rossomaki. Eu não coloquei sashimi porque eu não tinha dinheiro para comprar peixe. Eu não tinha, não era a minha realidade, entendeu? Então, comecei a salmão, quilo de eu mesmo montei, eu falei, é com isso que eu vou começar, no fundo da minha casa. Eu já vendia yakisoba soba e só agreguei. Só que, Robert, foi questão assim de uma semana, explodiu, todo mundo queria e todo mundo perguntando e eu falei, meu Deus do céu, e aí eu fui comprando mais peixe, fui aumentando o meu estoque, fui fazendo, e assim, era tudo do mais simples. Eu não tinha tábua grande de corte de peixe, a minha tábua, juro pra você, era desse tamanho assim, Robert, só cabia o rolo de sushi pra me cortar, sabe? E a gente começou assim, eu comecei eu sozinha e mais uma senhora me ajudando, que era minha auxiliar na parte de yakisoba soba. O nome dela é Dona Márcia, que inclusive trabalha até hoje comigo. E comecei assim, e foi aumentando. E uma das coisas que mexe bastante comigo é você ver essa evolução, sabe? É você perguntar pra peixaria, quantos quilos de salmão eu comprei esse mês? E comparar com o que eu comecei, sabe? Então você vê que você tá evoluindo, sabe? O Hakai, ele não foi nada planejado, o Hakai, ele não foi sonhado, sabe? Nunca. Ele simplesmente aconteceu. Ele foi evoluindo, os pedidos foram aumentando e eu fui agregando. E a chegada do trailer foi a nossa virada de chave. Um trailer grande, bonito, chamando a atenção. Na cidade toda, tipo, a gente vê trailer de churros, a gente vê trailer de hot dog, mas de comida japonesa, né? Algo inovador. Algo inovador. E foi isso justamente que eu quis trazer. O tempo todo, a minha mente de empreendedora nunca parou. Nunca. Eu cansei, Robert, de dormir madrugadas e madrugadas pesquisando. Pesquisando na cidade vizinha, pesquisando pra fora. Eu sempre pesquisei muito, sempre estudei muito. Então, assim, o trailer pro Hakai foi ver, né? Foi ver, assim, um cenário que a gente estava precisando no momento. Porque eu já tava na feira, né? Logo depois que eu comecei ali no fundo de casa, eu voltei pra feira. E aí eu voltei na barraca. Eu lembro que você ficava ali perto do Pfeiffer, né? Isso, eu voltei ali pra barraquinha normal, igual todos os feirantes, né? Só que pra mim levar toda a minha cozinha... E o detalhe que eu acho bacana, nesse voltar pra feira, eu lembro que eu via a sua mãe, vestida de kimono. De kimono. A minha mãe toda vez, eu falo, mãe, ou vai vestida de geisha ou vai vestida de samurai, sabe? É sempre assim. E ela sempre topa tudo. Sempre ela é a primeira. E ela ama tudo isso, sabe? Porque conta a nossa origem, sabe? Acho que traz muita questão da minha batiã, sabe? Que emociona muito ela, sabe? E ela ama tudo isso, sabe? Quando eu voltei pra feira, Robert, a gente voltou nas barracas, né? E a cozinha era muito grande pra me levar.
O que eu falo cozinha, porque era muitas vasilhas, era 2 fogão industrial pro yakisoba e soba e várias mesas de apoio, entendeu? E micro-ondas, e balde de molho, era muita coisa. E corre padrão, e desliga padrão. O tempo todo, né? Fritadeira, era assim mesmo. E meu marido tava de férias nessa época, do serviço dele. Ele tinha 30 dias de férias. E faltava, assim, 5 dias pra ele voltar a trabalhar. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que desistir de novo do meu sonho, né? Porque eu ia ter que sair da feira. Porque eu não tinha como levar mais. Era meu marido que me ajudava, você tá entendendo? A carregar as coisas. Então, ou eu achava um plano B, ou eu ia ter que sair da feira. E aí eu passei a noite toda chorando. Eu falei, eu vou ter que sair da feira, eu não acredito que eu vou ter que desistir do meu sonho. E de novo, sabe? Aí meu marido falou, não, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Foi aí que a gente teve a ideia do trailer. De comprar o trailer e poder trazer. Por quê? Ele falou, eu deixo tudo montado, a sua cozinha dentro do trailer, equipada, você só engata no carro e vai embora. Por quê? Tinha dias que ele não ficava na cidade, então eu precisava me virar sozinha, entendeu? Então ele falou, vou deixar tudo pronto, fogão, micro-ondas, tudo que você precisa para sua cozinha, você só engata o trailer no carro e vai pra feira. Eu falei, fechou. E foi assim, literalmente a mão de Deus, eu falo, sabe? Porque foi tudo muito rápido, Robert. Em questão de 5 dias, a gente tinha um plano, comprou o trailer, chegou no dia que eu precisava atender. Sabe? Foi tudo muito rápido. Então, assim, a nossa virada de chave mesmo foi o trailer chegando na cidade. E agora, olhando o restaurante funcionando. E assim, o que chama a atenção é que o trailer tá lá junto. Tá, o Você trailer. passa lá na frente. Até esses dias eu fui lá para jantar e tava fechado. Aham. Você sabe que a gente mudou, né? Não, eu achei que vocês têm ali ainda, né? Na Dracena, Isso. perto da Salute? Isso. Não, a gente mudou. Eu fui ali. Não. Então já falo o novo endereço. A gente tá na Comandante Camisão 360 Centro. É lá na antiga Casa das Embalagens. Sabe onde era a Poliplástico? Sei. Então, a gente mudou pra ali. Por quê? Depois que a gente saiu do trailer, né, que a gente precisava de um lugar fixo pra ficar, a gente alugou ali do lado da Salute, sabe? Por Sim. quê? O que a gente tinha em mente? Robert, eu vou atender o público que a gente já tem no trailer, entendeu? Sim. Então, aquele salão é mais do que o suficiente. Aí eu inventei de fazer um self-service, né? Self-service, a pessoa vem, serve o que ela quer, pesa e come. Aquilo ali explodiu. E aí, aquele salão virou um formigueiro, não cabia mais ninguém, gente indo embora sem jantar, gente indo embora por causa do calor, gente indo embora, sabe? Eu falei, não, isso daqui não pode acontecer. Foi aí que a gente decidiu mudar de novo. Eu inaugurei sexta-feira. Sexta-feira passada. Vamos saber. Então agora o lugar é maior, consegue, né, ali atender mais gente, sabe? Bem mais confortável também. E aí? Qual que é o sentimento de tudo isso? Olha, é muita gratidão. É muita gratidão, porque um negócio que não era nem sonhado, nem planejado, que como eu falei do Hakai, tudo foi acontecendo, e ver o que ele se tornou hoje, uma referência, né, de culinária oriental na cidade, é muito gratificante, sabe? Não tem, assim, o que dizer, porque o que a gente está vivendo está sendo extraordinário. Na verdade, assim, vocês... a sua mãe tem o privilégio de ter 2 filhas que são Exato. extraordinárias na culinária japonesa. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, realmente, Dona Marina, parabéns e obrigado. Entendeu? E nesse caminho todo percorrido até aqui, Hakai, quebrou, Dourados, voltou, doce, batata, mercadinho, 2 filhos, o esposo ali contigo. O que você perdeu no caminho, o que você ganhou? Olha, o que eu perdi, eu falo que eu não perdi nada. Eu só ganhei muito aprendizado. Eu aprendi muito.
com todas essas caídas e levantadas, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Caiu, levantou, uma hora vai dar certo. E deu, sabe? Eu nunca Isso é o que a desisti. gente aprende no judô. É? A primeira coisa que a gente aprende no judô é você tem que cair, porque você tem que saber levantar. Você tem que saber levantar. E eu falo que esse processo da gente, tudo que a gente passou no decorrer desses anos, foi motivação pra gente, sabe? Motivação pra gente ser o que a gente é hoje, pra gente ter o Hakai, ter essa liderança toda. Hoje eu conto com 24 funcionários dentro da minha empresa. E pressão, sabe? Eu falo, eu não perdi, eu ganhei muito aprendizado e muita coragem, viu? Letícia, a gente tá chegando no final. E olha, que história é essa? Como diria, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Mas que conselho? A gente trouxe aqui a Sabrina e ela contou a história dela e é muito parecida com a sua também, Sim. sabe? E ela, assim como você, são mulheres empreendedoras que merecem o nosso respeito. Mas eu queria que você pudesse olhar para essa câmera aqui, imaginasse lá as Letícias, as Sabrinas, as Patrícias, as Joanas, as Marias, que às vezes têm esse medo de empreender. Às vezes é por conta de uma resistência do próprio marido, por conta de uma situação que não acredita, mas sabe fazer um bolo como ninguém, sabe fazer um pão como ninguém, um salgado como ninguém, e que de repente ou até tem o dom da palavra para poder vender como ninguém. Como ninguém, né? Que conselho você daria para essa mãe ou essa mulher que quer empreender? O conselho que eu dou hoje é: comece com o que tem, mas comece. Comece hoje, porque às vezes você fica com aquele plano que fica ali anotado num caderno, mas você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar. Então tente, vá sem medo, acredite em você, assim como eu acreditei em mim. Olhando o futuro, quais são os sonhos da Letícia? Os sonhos da Letícia é ver o meu empreendimento hoje, que é o Hakai, crescer muito mais. Hoje a gente é reconhecido pelo que a gente faz, a gente é referência em Maracaju pela culinária oriental, e isso enche meu coração muito, muito, muito. Mas pro futuro eu pretendo que ele cresça muito mais. Hoje eu coloquei mais opções no cardápio, né? Por conta que a gente já tá num salão ali a médio porte, né? Mas eu quero trazer muito mais pro Hakai. A gente pretende atender eventos, a gente lá tem um segundo piso, né? A gente pretende também atender festas e aniversários lá em cima, para festas particulares. A gente também tem um fundo bem grande lá ainda, é que eu precisava inaugurar agora, Robert. A gente precisava abrir agora e é como eu falei, sempre um passo de cada vez. A gente nunca vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu no passado, de já logo de cara querer fazer tudo. Então, assim, eu tenho a minha frente tá boa, tá dando para atender os clientes, e depois a gente sobe para o piso superior para poder fazer festas e eventos, e futuramente também abrir o fundo para poder atender mais gente ainda. Então, assim, eu quero que o Hakai cresça muito mais. E para encerrar, completa a frase para mim. Empreender para mim é? Maravilhoso. É tudo, empreender é tudo. Hoje eu não seria nada sem o empreendimento, com certeza. Com isso a gente está encerrando o nosso Fala Comigo. Foi um privilégio te conhecer pouco mais, entendeu? Que Deus continue te abençoando muito. Amém. Você, seu esposo, seus 2 filhos, que você continue tendo esse dom pela culinária, porque realmente é para poucos. É, com certeza. Entendeu? Leve meu abraço e meu beijo para sua Pode mãe. deixar, Robert. Eu tenho um carinho muito grande pela família de vocês. Quero também aproveitar e mandar um beijo para Patrícia. Vou convidá-la também para estar vindo aqui falar um pouquinho da sua história.
E desse jeito a gente encerra mais esse Fala Comigo. A Letícia vai estar comigo daqui uns dias lá na Rádio Cidade, onde toda sexta-feira, das 9 às 10, é um bate-papo mais curto. É a nossa roda tereré lá. Tá, Mas ok. ela vai poder contar um pouquinho mais, de forma mais resumida, isso tudo que você assistiu agora. E você que não conhece ainda, curte, compartilha, comente, mande para o seu amigo essa história e outras histórias que você tem nesse canal, porque é uma forma da gente levar realmente conhecimento para você, quem sabe empreender ou quem sabe mudar de vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Fala comigo!